Olá, boa noite. Acho que não chegou ninguém. Deixar vocês aqui, daqui a pouco eu volto. Já não tem ninguém. O pessoal está assistindo os jornais. É, Essa hora também tem isso, né? Que você tem que competir com um pouco com a. é. E mais cedo talvez não ficasse tão bacana assim, não Mas sei. o Jornal da Globo, ele começa mais tarde, ele começa É, tipo quase, 8h40, mais ou quase menos. 9 horas, é. É Ah, quase é? 9 Ah, horas, Ana. Chegou uma então tá pessoa. certo. Eu comecei a assistir a Globo de novo, estou sabendo de tudo. Mas a Globo é quem tem Não, garantido a divulgação. se não fosse a Globo, a gente já estava perdido há muito tempo. Não, É se a não única. fosse a Globo, não existia. Já teríamos atingido 1 milhão de mortes. Não Também tenho a acho, menor eu dúvida. De também acho. mortos. Né? Gente, vamos começar com quem está, porque eu vou fazendo a apresentação e é o tempo que as pessoas vão chegando. Vamos lá, vou deixar vocês fora um pouquinho. Boa noite. Eu, junto com Hermínio Brito, estou coordenando o grupo RN Solidariedade Covid. Estamos aqui nessa terceira reunião, só um instantinho. Esse grupo, ele teve origem em 21 de março de 2020, e ao longo desse 1 mês e meio, nós estamos trabalhando na perspectiva de propor, de discutir, enfim, de fazer uma série de ações que nos tornem presentes nesse momento muito, muito sério que o Brasil está vivendo, particularmente o Rio Grande do Norte, Pernambuco, o Nordeste como um todo. Aqui vocês têm uma noção do que a gente tem feito. Deixa eu voltar aqui. Eu vou pedir licença, vou pedir aqui a meu filho, eu estou ao vivo e ele não quer me escutar. Rafael, eu não vou, por favor. Tá certo? Então, esses são os documentos que a gente tem produzido, são 17 escritos. Começamos com a carta ao governo e ao povo do Rio Grande do Norte, e em seguida uma série de documentos foram produzidos, né, na área da cultura, na área social de transporte coletivo, na discussão sobre a situação social da população vulnerável, o turismo, a defesa da cultura, a discussão que a gente ainda vai fazer um debate sobre sepultamentos e cremações. E, por último, nós chegamos na discussão sobre a necessidade ou não do lockdown, né? Essa é uma discussão que tem nos ocupado bastante nos últimos tempos, e eu, particularmente, não tenho muita clareza, né? Essa discussão, inclusive, vai ser importante, porque em determinados momentos parece que a gente está numa torcida de futebol. Os que querem o afrouxamento do isolamento, outros que querem a radicalidade do isolamento, e a gente fica, como leiga que sou na área, fica um pouco sem entender que ideia eu posso construir, o que é realmente necessário para nós. Quando esse tema surgiu, enfim, ele me pareceu algo muito absurdo, né? Mas a ideia não é somente uma ideia, ela é prática, ela é real, ela tem acontecido em vários países. E nesses países foi a única solução que foi encontrada para barrar a expansão desse vírus. Então é algo muito sério, e hoje a gente tem o privilégio de estar aqui com uma epidemiologista, né, para discutir lockdown, que é a fase mais radical do isolamento na forma do confinamento ou a flexibilização. Antes de passar a palavra para a Ana, vou passar para Hermínio, né, pedir para ele se colocar e em seguida a Ana entrará. Boa noite a todos. Giovana, é um prazer estar aqui de novo com você, minha parceira, nessa luta. Ana, que é uma das maiores especialistas brasileiras em doenças transmissíveis e que muito nos norteia as ideias desse grupo de voluntários. E eu queria começar hoje lendo um texto
porque eu acho que hoje a contribuição que eu e Giovana temos a dar nessa conversa é muito pouca, mas eu queria ler um texto que eu recebi hoje num grupo de WhatsApp, que eu acho que vai refletir um pouco e muito dessa discussão que nós vamos ter hoje à noite. Começa assim: há quem ache que, diante da pandemia, deveríamos sacrificar vidas. Esse texto é de Contardo Caligares, que ele é um psicanalista brasileiro. Ele começa dizendo assim: anos atrás, um psicanalista francês, Jacques Lacan, se serviu dessa alternativa para explicar o que é uma escolha forçada, que, de fato, nem sequer é uma escolha. Eis porque, se eu escolher ficar com a bolsa, não perderei só a vida, mas também a própria bolsa pela qual me sacrifiquei. Pois nenhum ladrão vai ser burro a ponto de deixar a bolsa com o seu cadáver. Então, quem escolhe a bolsa perde a vida e também a bolsa. Conclusão: só resta escolher a vida e entregar a bolsa. No Brasil, por causa de um gosto antigo pela violência, que talvez tenha penetrado na nossa cultura, junto com a prática da escravatura, o bandido, às vezes, recebe a bolsa e ainda assim nos dá um tiro de despedida. De qualquer forma, entregando a bolsa, temos ao menos uma chance de ficar com a vida. Embora, é claro, uma vida sem bolsa. A alternativa de bolsa ou vida talvez nos ajude a enxergar a estranheza do debate em curso entre saúde ou economia, diante da pandemia do coronavírus. Deveríamos, por exemplo, proteger as vidas com o maior isolamento social possível? Ou deveríamos aceitar um aumento da taxa de infecção e do número de mortes para preservar a atividade econômica? Vamos escolher a vida ou a bolsa? Voltemos. Há uma diferença considerável entre a alternativa proposta pelo bandido e nessa situação atual. A pergunta do bandido se endereça a uma pessoa só. Você, que está sendo assaltado. Imagine que na hora do assalto, você esteja com um seu conhecido, que pode ser um parente. Ao serem assaltados, você consegue se entrecheirar numa sala segura, junto com sua bolsa, mas seu conhecido ou seu parente fica fora de casa. O bandido pede para você escolher entre a sua bolsa e a vida do seu conhecido, do seu parente ou do seu familiar. Qual será a sua escolha? O que acham diante da pandemia? Deveríamos escolher a bolsa e sacrificar suas vidas, especialmente as vidas não entrincheiradas em abrigos, seguros de contaminação? Essas pessoas apenas se consideram invulneráveis. São crianças atrasadas, convencidas na sua soberba e onipotência da proteção eterna que lhes seriam reservada pelo amor de suas mães. Alguns até acrescentam santos. No governo,
a criança onipresente se transforma facilmente num canalha, que, considerando-se invulnerável, está disposto a escolher a bolsa, porque a vida que lhe pertenceria seria sempre a vida dos outros. Estou perto de terminar, galera. Ou seja, os negativistas acham que deveríamos desistir do isolamento social para preservar a economia e estão dispostos, para isso, a entregar não a vida deles, mas a vida dos outros. Eles escolhem a bolsa e deixam o bandido, entre aspas, o vírus, matar a quem esse bandido quiser. Salvo, evidentemente, eles mesmos, que se imaginam protegidos por ser eternos bebês maravilhosos de suas mães. Alguém dirá, e eu tenho certeza que tem gente pensando assim, então deveríamos escolher a vida e esquecer a bolsa? E como vamos pôr comida na mesa? Pois bem, é exatamente aqui que se esperaria a existência e a intervenção de um governo. O debate pode privilegiar a saúde ou a economia, a bolsa ou a vida. Parece ser uma diversão inventada por um governo que não enxerga sua função social, a qual consistiria em administrar as consequências econômicas da única escolha aceitável, ou seja, a lógica, a escolha pela vida. Ou seja, estou concluindo, uma vez que só é possível escolher a vida e não a bolsa, resta a tarefa de sustentar a vida de todos da maneira que for possível. Os governos, mundo afora, gastam e gastaram o que tem e o que não tem para que os cidadãos desses países possam proteger suas vidas, sem se preocupar com a sustentação básica, suas dívidas vencidas, seus aluguéis, seus impostos atrasados, etc. Em vez disso, o Brasil, até agora, o que assistimos é uma comédia patética em que um governo promete, brada e não consegue sequer distribuir dignamente uma ajuda irrisória de R$600, sem que a própria distribuição se torne, para muitos, a ocasião mais sinistra de exposição ao contágio, em filas de espera da Caixa Econômica Federal. Esse, portanto, é o texto de Contardo Caligares, que é um psicanalista brasileiro com vários livros sobre o tema. Ana, eu gostaria de apresentá-la, né, Hermínio? Pois não. Bom, o tema de hoje é o que fazer diante do dilema entre o aumento galopante de casos e óbitos causado pela Covid-19 e a pressão dos setores econômicos para acabar com o isolamento social. Para isso, a gente convidou a doutora Ana Brito, que é médica especialista em doenças infecciosas e parasitárias, professora aposentada da Universidade de Ciências Médicas de Pernambuco, pesquisadora da Fiocruz e pós-graduanda em HIV, pós-doc, né, em HIV/AIDS na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, em Berkeley. Vou passar a palavra para a Ana e agradecer antecipadamente sua disponibilidade de estar aqui conosco. Deixa eu só tentar tirar aqui eu gostaria de agradecer a Hermínia e Giovana. Eu integro também o grupo RN Solidariedade, e nós temos, acho que Giovana colocou aí a densidade
de trabalho que vem sendo feito por esse grupo, né, sob o comando de Hermínia e de Giovana. Eu acho que discutir nesse momento a questão do isolamento mais restrito é extremamente oportuno, inclusive pelas manifestações que nós temos assistido nas últimas 24 horas de sindicatos antagônicos, digamos assim, do ponto de vista da posição, que é o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte e o Sindicato, sim, de Saúde, que é o Sindicato dos Profissionais de Saúde. Então, assim, eu acho que esse antagonismo reflete, inclusive, no mesmo campo, que é o campo sanitário, o campo da saúde, uma preocupação muito grande, porque, como Giovana colocou no início da apresentação, parece que no Brasil nós estamos vivendo como torcidas organizadas, torcida de futebol. Para todas as medidas, tem pessoas que são contra e outros que se posicionam a favor. Tem pessoas que se guiam por fake news e tem pessoas que tentam se guiar pelas evidências científicas e pelas verdades, né? Quer dizer, pelas questões que são pautadas como questões verdadeiras. Embora esse vírus, o SARS-CoV-2, que é o responsável pela Covid-19, ele seja um vírus que todos os dias ele recoloca questões, né, na sua dinâmica, tanto do ponto de vista da forma dele se expressar no organismo, como do ponto de vista da forma como ele se dissemina nas populações. Mas uma coisa é certa, o único consenso que existe até o momento, desde o primeiro caso, identificado na China, na província de Hubei, na cidade de Wuhan, que foi a cidade que ficou mais conhecida, porque é a maior, é a capital, tem 12 milhões de habitantes, que se submeteu a um lockdown restrito desde o início, desde meados de janeiro, né, quando se percebeu que havia um descompasso muito grande entre a velocidade de disseminação do vírus e a capacidade dos serviços de saúde de absorver essa demanda num curto espaço de tempo. Então, desde esse momento até a introdução do vírus no Brasil, né, passando pela Europa Central, se expandindo por outros países da Ásia, da Arábia, e chegando nos Estados Unidos e no Brasil, o único consenso sobre medida de contenção que existe no mundo até hoje é exatamente a questão do isolamento social. E quanto mais restrito esse isolamento, maior tem sido a capacidade dos países de encurtar o tempo e a velocidade de disseminação dessa transmissão. Eu não sei se vocês vão fazer vocês vão fazer alguma pergunta ou eu faço uma exposição. Enfim, a gente não combinou isso antes, mas vocês podiam me dizer qual é a expectativa dessa live. Ana, eu tenho umas 7 ou 8 perguntas que eu tirei aqui dos grupos que eu tenho assistido, dos embates que tem havido nas redes sociais, e eu gostaria da gente ir fazendo uns bloquinhos para tratar das temáticas mais importantes com relação ao tema de hoje. Se Giovana concordar, a gente caminha assim. Certo. Então, antes de você fazer a pergunta, deixa eu só colocar assim, o que é que, dentro dessa questão do consenso, o que é que tem orientado os países para a adoção do lockdown, tá certo? Quer dizer, os países se pautam em 3 questões principais, que é essa orientação da Organização Mundial da Saúde e reafirmada pela Organização Pan-Americana da Saúde, que é quem conduz o enfrentamento da epidemia do ponto de vista das orientações e recomendações para os países da América Latina. Aliás, para os países do continente americano como um todo. Que são, primeiro, é a velocidade de crescimento dos casos. A questão que é levada em consideração na equação é a capacidade da rede instalada, desde a atenção primária até a questão dos leitos
de enfermaria e UTI, é porque muitas vezes a gente fica muito centrado no debate dos casos graves, mas, assim, essas medidas, elas têm que ser tomadas de uma forma sistêmica, né? Quanto mais sistêmica e articulada são essas medidas, do ponto de vista da rede sanitária, sociossanitária, mais, digamos assim, mais fácil ou mais articulado fica o seu enfrentamento. E a outra questão é a questão da testagem, né? Quanto mais teste um país tiver para conhecer os casos a partir dos sintomáticos e conseguir os casos, seja no domicílio, seja em unidade intermediária de saúde, seja nos hospitais, maior é a velocidade de enfrentamento ou menos perdas nós teremos e menos mortes evitáveis se terá. Pronto, eu acho que era um pouco só para colocar esse tripé para a gente poder começar a discutir, e aí a gente pode ouvir as perguntas, que talvez seja mais dinâmica essa forma. Ok. Ana, me diga uma coisa, sendo bem objetiva, existe algum critério? Nós sabemos que hoje a vida dos gestores estaduais ou municipais não tem sido fácil, porque eu estou falando dos gestores que têm a responsabilidade, que têm espírito público, porque eles estão sendo tensionados ou pressionados pelas pessoas que querem voltar a trabalhar e, ao mesmo tempo, pela sociedade que quer se proteger. E isso não é um dilema fácil de resolver. Cada um sabe das dificuldades que o gestor tem nesse momento. Eu pergunto assim, existe um critério objetivo para um gestor que queira tomar uma decisão técnica, ele dizer, não, eu estou tomando essa decisão de fazer o lockdown por isso, isso e isso, objetivamente. Ou existe um critério objetivo para dizer, não, eu estava fazendo restrição de isolamento e agora eu vou liberar por isso, isso e isso. Eu queria que você nos desse parâmetro para essas duas situações, para entrar num isolamento mais radical e para sair desse isolamento. Olha, Hermine, eu acho o seguinte, que falar em flexibilização, no momento em que sequer foram adotadas medidas de isolamento social, com base no convencimento da sociedade, onde o comércio ficou aberto, onde as pessoas circulam livremente, onde realizam festas de aniversário, onde fazem churrasco aos domingos, onde o fluxo de carro é intenso, onde as filas de supermercado são absolutamente... porque se fechou os shoppings, as pessoas usam o supermercado como se fosse shopping. Então, as filas de supermercado também são imensas. As pessoas... Então, como você pensar em fazer uma flexibilização onde você ainda não impactou na redução do número de casos? Veja, você flexibiliza quando você tem indicadores epidemiológicos suficientes para mostrar que está havendo regressão de número de casos, que cada dia se morre menos, que cada dia se interna menos, que tem leitos de UTI ociosos, que o pessoal da atenção primária de saúde está nas unidades de saúde, ninguém tem ligado para lá, ou ninguém tem feito visita, ninguém tem feito monitoramento, porque ninguém mais tem adoecido. Essa é a situação de flexibilização. Essa é a situação que viveu a Coreia, que está vivendo Portugal, que está vivendo a Alemanha, que está vivendo a França. E ainda mais, essa situação, ela tem que ser monitorada. A Coreia agora já começou a rever a flexibilização. Um país que ficou praticamente mais de 3 meses em isolamento, não muito restritivo, porque eles têm testagem em massa, que é outra questão. Quer dizer, o parâmetro objetivo seria se nós tivéssemos teste suficiente e nós estivéssemos monitorando todos os sintomáticos, os comunicantes do domicílio, e que nós estivéssemos com leitos ociosos. Não parece ser essa a realidade
pelo menos do Nordeste. O Comitê Científico do Consórcio Nordeste, ontem, emitiu um documento recomendando o lockdown, ou seja, isolamento restritivo, para os 9 estados do Nordeste, porque nenhum deles oferecem condições objetivas de manter o isolamento social, não é de flexibilizar, não, é de manter o isolamento social nos moldes que vinham sendo feitos pelos decretos governamentais e mesmo dos prefeitos das capitais, principalmente, ou das regiões metropolitanas, porque, assim, o que de fato existe é esta equação, quando você continua um crescimento exponencial dos casos, ou seja, a taxa de reprodução do vírus, que é quem você traduz por transmissibilidade, ela for menor do que 1, ou seja, quando uma pessoa não consegue sequer transmitir para outra, são necessárias 2 ou 3 pessoas para transmitir para uma pessoa, e isso é uma condição, então não vai haver crescimento exponencial. Mas enquanto essa taxa for maior do que 1, que é o que acontece, e ela é hipotética na nossa situação, no Nordeste como um todo, no Brasil também, porque a gente não tem teste, então a gente está baseado em parâmetros de outros países que conseguiram avaliar isso, mas o fato é que você, avaliando a série histórica dos casos de todos os estados do Nordeste, não há um único dia que não ocorra um crescimento do número de casos novos, tá certo? E também do crescimento dos óbitos. E outra questão é o colapso da rede de assistência. E no colapso da rede de assistência, se computam os leitos especializados de emergência, de estabilidade, para estabilizar os pacientes que chegam em insuficiência respiratória e leitos de UTI. Também não... É assim, eu tenho dificuldade de dar o número, de trabalhar o cenário do Rio Grande do Norte, porque, assim, existe uma regulação para os leitos, o Estado regula os leitos do Estado, públicos, o município regula os leitos do município, públicos, e o privado não está regulado pelo setor público. Existe uma campanha nacional que foi deflagrada ontem, que se chama Vidas Iguais, Leito para Todos, que nós, no Brasil, em conjunto, nós defendemos vários organismos da sociedade civil, várias universidades, vários pesquisadores, enfim, defensores públicos, etc., de que se existe uma necessidade de um equipamento para salvar vidas, tá? E esse equipamento é um respirador. Ele funciona na mesma lógica da lista de transplante, que, aliás, é uma das ações de maior sucesso do SUS, entre outras, SAMU e tantas outras ações, né? Mas a da lista de transplante, ela é uma lista única. As pessoas precisam de órgão. A questão do transplante é uma questão que diz respeito a todos. Então, a questão do respirador é uma questão que diz respeito a todos. A questão de leitos especializados é uma questão que diz respeito a todos. E essa doença, ela não é do indivíduo. Até porque, se ela fosse dos indivíduos, quem devia estar sendo punido é exatamente as pessoas que têm acesso à melhor assistência. Porque foram eles que trouxeram o vírus para o Brasil. Está entendendo? Foram essas pessoas que têm capacidade financeira de se mobilizar de forma irrestrita pelo mundo. Eu não estou criticando quem se mobiliza, mas, assim, se é para punir ou penalizar alguém, essas pessoas que seriam penalizadas, digamos assim, seriam as pessoas que trouxeram o vírus para o Brasil. Não seriam as pessoas que estão sendo vítimas da infecção pelo vírus, está entendendo? Okay. Então, leitos iguais. Oi, desculpe. Não, pode concluir seu raciocínio. É que eu queria pegar esse gancho para falar de outro tema. Não, então, a defesa de que os leitos são para todos é porque na perspectiva de que nós vivemos um problema de extrema distribuição em toda a população, em todo o mundo. Essa é uma emergência sanitária mundial. Ela não pode ser enfrentada individualmente, ela tem que ser enfrentada coletivamente. Ok. Ana, me diga uma coisa. Os meus amigos de classe média, metida bacana,
até os metidos a inteligente dizem, tem pobre que engole, que os mais pobres têm uma imunidade maior pela vida que levam. E por isso não desenvolve a doença. Isso é doença de rico. Isso é fake ou fato? Isso é fake, Hermínio, e isso vem dentro de uma proposta, de um projeto em curso no Brasil, que é o projeto defendido pela liderança executiva maior do nosso país, que é um projeto de eugenia, foi muito bem antes de ontem, colocado pelo diretor do Hospital das Clínicas de São Paulo, professor da USP, em que ele coloca o seguinte: nada está fora do lugar. Tudo tem uma articulação nesse discurso. Esse discurso, ele não é por acaso. Quem defende isso, defende exatamente a proposta de que tem que deixar as pessoas se infectarem, porque vai ser isso mesmo, 70% vai se infectar, os que vão morrer são os velhos mesmo, já iam morrer, ou então são os que têm outras doenças que também já estavam marcados para morrer. Então, aí é o projeto da eugenia, tá entendendo? Claro que todo mundo é igualmente suscetível a esse vírus. Ninguém teve contato prévio com esse vírus. Ninguém. Tá? Tem uma discussão de que os países que têm uma cobertura boa de BCG, eles poderiam, a vacina de BCG poderia contribuir para a redução, pelo menos, das formas graves. O Brasil não tem mostrado isso, e o Brasil é um dos países que tem a maior cobertura de BCG do mundo. Certo. Ana, me diga uma coisa. Ontem e hoje morreram 12 pessoas no Rio Grande do Norte vítimas de Covid. Foram os recordes. São 24 pessoas nas últimas 48 horas. Foram os maiores números por dia até agora. Nós chegamos ao pico ou nós estamos na ascendente ou na descendente? Eu queria fazer um complemento também, Ana. Eu queria complementar essa pergunta, porque eu vejo assim, são 12, 24, 48, mas, na verdade, quando você começa a acompanhar os boletins epidemiológicos, tem momentos que tem um salto, né? A gente sempre, como leiga, eu escuto assim, é uma doença, uma progressão geométrica, não é isso que dizem? Uma progressão gigantesca, exponencial. Aí, os boletins informam a quantidade, que aí quando você vai acompanhando, de repente para, né? Para esse crescimento que tenderia a ser exponencial. E aí, no momento seguinte, o número de mortos, que também... Quer dizer, o que é que eu quero colocar com isso? Complementando o que a Hermínio colocou. Existe uma falta de informação, existe uma subnotificação, existe algo que a gente possa fazer para contribuir para que as pessoas se apercebam que ao seu redor o vírus está presente? Então, esse é o falso dilema que as pessoas vivem da instabilidade dos dados, principalmente no começo da epidemia. O Rio Grande do Norte, pela característica do estado, ele é um estado que não tem muito aporte de pessoas de outras localidades, assim, de outros países, sobretudo, né? E mesmo dentro do Brasil, por exemplo, o número de tráfego aéreo do estado é muito pequeno. Então, isso, de certa forma, poupa o estado e retarda a ocorrência de casos, tá certo? Eu entendo que essa instabilidade dos dados decorre, inclusive, da falta de testes. Como não tem teste e há uma demora na entrega do resultado desses testes, tá? Porque a PCR demora aí em torno de 24, 48 horas, na melhor das hipóteses, para ser entregue o resultado, se acumula muitos casos, muitos exames, e aí os exames são liberados num único dia, principalmente para os profissionais de saúde. Eles são coletados e aí esses profissionais terminam, digamos assim, inflacionando alguns dias. Esse movimento dos casos, ele tem que ser acompanhado de outras questões, tá certo? Obviamente que tem uma subnotificação gritante. No Brasil inteiro, a gente está trabalhando com subnotificação muito grande, tá?
porque a gente não tem uma estratégia de testar todos os sintomáticos e sequer incluir os sintomáticos graves que não fizeram teste, como síndrome respiratória aguda grave por COVID. As pessoas estão sendo ou morrendo ou sendo conduzidas como COVID, mas na hora de dar o diagnóstico, ele não entra na estatística de notificação compulsória, porque falta o teste. Então, como falta o teste, e o Brasil não optou por trabalhar com definições de caso que fossem mais sensíveis para dar conta da gente acompanhar a magnitude dessa epidemia, nós vivemos esse dilema em todo o país, tá certo? Ok? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Bom, então eu vou continuar falando. Eu não sei se eu saí do... Se vocês saíram do ar... Não, a gente está aqui. Você não respondeu a pergunta de Hermínio a respeito se já chegamos no máximo. O que é que vai chegar ainda? Ah, não. Com certeza nós não chegamos no máximo. Olha, se a gente tem que trabalhar com o número de dados observados e estimar os esperados, mas com essa curva, e principalmente com a ausência de testes gritante, nós não chegamos no máximo por uma razão também, que é um outro indicador, que é a expansão da epidemia pelos municípios do interior, né? Então, houve uma grande expansão da epidemia, tá? Tem ocorrência de casos hoje em muitos municípios do estado. Isso é um marcador que traça a disseminação da epidemia. Ela é insidiosa, de certa forma, ela tem um silêncio, porque tem um percentual muito alto de assintomáticos, tá? E, como eu já disse, sem teste, mesmo por sintomático, só se pega o sintomático grave. Então, aparentemente, parece que a população até diz assim, mas por que eu vou usar máscara? Ou por que eu vou ficar em isolamento se só tiveram 2 casos? Está entendendo? Ana, Foi assim. Oi. Nicoleles, que é um professor muito famoso no mundo inteiro, e é presidente do Comitê Científico dos Governadores do Nordeste, ele fez um modelo matemático, que está inclusive na internet, onde ele prova que a transmissão está caminhando para o interior, como você diz, ou seja, matematicamente ele mostra isso, o deslocamento das grandes cidades, que foi as primeiras infecções, para as cidades do interior, e ele prova com mapas que essa transmissão é via nos eixos rodoviários. Se você fosse prefeita de um município, como, por exemplo, Jardim de Piranhas, para não dizer que eu estou puxando a sardinha para mim. O que é que você faria, Ana, para proteger os seus munícipes lá de Jardim de Piranhas? A primeira coisa é que o município de Jardim de Piranhas faz divisa com outro estado, com a Paraíba. Então, assim, o bloqueio de divisas, nessa hora, é fundamental. E o Rio Grande do Norte tem um privilégio muito grande. Ela praticamente só tem divisa com 2 estados, o Ceará, no extremo oeste do estado, e com a Paraíba. Isso é, de certa forma, porque tem postos de fiscalização fiscal em todas as divisas, está entendendo? Em todos os municípios que fazem divisa. Então, o bloqueio de divisas, como, por exemplo, a Bahia fez no começo da epidemia, talvez responda, por exemplo, a Bahia hoje é um estado que está numa situação muito mais privilegiada do que o Ceará e Pernambuco, tá certo? Porque o primeiro movimento de Rui Costa foi exatamente fazer o bloqueio de barreiras. Então, essa questão do bloqueio de barreiras é fundamental. Municípios que fazem do bloqueio de divisa, municípios que fazem divisa com outros estados, o primeiro movimento que ele tem que fazer é exatamente esse, é bloquear, monitorar, fazer barreira sanitária educativa. Ana, só um detalhe. O que é essa barreira? Na prática, como é que se dá? Era desinfecção dos carros, testando a temperatura das pessoas. Como é essa barreira? Porque tem exemplos de barreiras que são estranhas.
Como é, Giovana, desculpe. Tem bloqueios de barreiras em algum município que é só borrifar álcool, né? E as pessoas se... Não, a barreira ela tem que ter múltiplas ações. Uma delas é se a pessoa vem para o município, ele está vindo de fora, tem que ser aferida a temperatura dele. Tem termômetro sensível. Aqui em Pipa tem. Eu entrei aqui, teve que comprovar que eu era residente de Pipa, que eu tinha casa em Pipa. Eles aferiram minha temperatura, eles perguntaram se eu tinha tido sintomas nos últimos 7 dias. Então, assim, isso é uma barreira sanitária importante, ela é educativa. De Goianinha até aqui, e eu tive que passar no primeiro momento, na primeira entrada, que é uma situação também geográfica privilegiada, porque é quase que uma falésia, né? Entrou aqui, só tem um único acesso. Quer dizer, tem um por Barra de Conhaú, mas é pelo rio, é muito difícil. Ela devia ser uma barreira sanitária, com o mínimo, principalmente para caminhoneiro, aferir temperatura, fazer a higienização dos equipamentos que forem usados. E pergunta básica, vai para onde, qual é a perspectiva de dias, você preenche um questionário simples, monitora a chegada das pessoas. Ok, tá, Ana, e internamente, qual é a atitude do prefeito que cuida dos seus cidadãos? Internamente. Ok, você falou das barreiras externas. E internamente, como é que se cuida bem das pessoas? Primeiro é que como as feiras, para mim, são duas coisas que tensionam a expansão dessa epidemia. As aglomerações individuais, que é essas de família, das pessoas acharem que quarentena é férias, tá certo? E aí se dando a beber. Olha, eu vi uma situação emblemática em Serra Negra. Um bar que continua aberto, a despeito de toda a orientação que as pessoas ficassem em casa, 4 ou 5 cadeiras em torno dela, e no meio, no centro, uma garrafa de álcool em gel. Mas todos eles estavam bebendo. Agora, no mesa tem uma garrafa de álcool em gel. Então, assim, o álcool, ele não vai interromper a transmissão entre as pessoas, que é como acontece. Eu acho que, assim, deveria realmente evitar aglomerações, manter as poupadas das formas graves, mas ela é um vetor de disseminação, é importantíssimo que ela seja protegida, e proteja as pessoas que estão em contato com ela, é uma aglomeração, tá importante. O uso de máscara é obrigatório para todas as pessoas da cidade. Farmácia, feira é uma questão problemática nas cidades, que às vezes é o único momento de troca entre a zona rural e a zona urbana. Mas tem como se disciplinar a feira. Tem um município no Rio Grande do Norte, há um mês atrás, que deu um exemplo sobre, eu esqueci o nome do município, mas que mostrou exatamente como eles disciplinaram fila, todo mundo estava usando máscara, antes de ser decretado máscara, como um insumo obrigatório, tinha álcool, tinha desinfetante. Então, eu acho que é assim, tem como você fazer um trabalho de conscientização da população, sem que você tenha que mudar. Porque o lockdown, ele impõe medidas punitivas. Uma coisa é o isolamento social com distanciamento físico. Então, você vai trabalhar no convencimento para a sociedade do ficar em casa. Mas se esse isolamento ele não é capaz de manter essas pessoas em casa, ou não é capaz de impedir as aglomerações, então se impõe uma medida restritiva maior, que para alguns chamam lockdown, porque já é uma forma de bloqueio, tá entendendo? E aí, esse lockdown, ele é uma via de mão dupla. Você exige, você impede a circulação das pessoas para salvar vidas, porque todas essas medidas são no intuito de salvar vidas, tá entendendo? Uhum. Então, você impede essa circulação para salvar vidas, mas você impõe algumas punições para as pessoas que insistem em se manter nos bares, ou, sei lá, se aglomerando nas casas.
visitando casa, porque, assim, o isolamento social, ele significa o seguinte, ficar em casa é você não receber ninguém de fora também da sua casa. Você não visita ninguém e ninguém também lhe visita, para que você garanta, de fato, que você está livre da possibilidade de exposição ao vírus. Certo. Ana, só uma questão antes de passar para a Hermínio. Maria Nascimento está falando o seguinte: o fato do Brasil ter ficado fora da contribuição ao desenvolvimento da vacina por decisão da presidência, o que pode ser feito para reverter e não sermos prejudicados? Os órgãos, conselhos não poderão intervir? Eu complemento a essa pergunta uma outra. Até quando nós vamos ficar sem vacina? Não existe medicação, não existe um tratamento, um protocolo definido de como proceder diante dos casos mais graves. Me parece que todo o processo no mundo inteiro e no Brasil não foge à regra. São tentativas de como proceder com esse vírus. E aí eu pergunto, até quando? Existe algo previsto? Existe alguma perspectiva de cura para a Covid? Perspectiva de cura é sempre uma hipótese, porque as infecções virais, elas são muito capciosas, né? Então, assim, já visto que a gente está há 30 e poucos anos com a epidemia do HIV instalada no mundo, e começa pelo país mais rico, que é os Estados Unidos, que são os Estados Unidos, né? Com a explosão de casos, e até hoje a gente tem medicamentos que tratam os efeitos indesejáveis da doença, mas não cura. Não existe uma cura para o HIV. A despeito de todo esforço internacional, mundial, na tentativa de sintetizar uma vacina. Então, vírus é um ser que nem é considerado ser vivo, porque ele não tem uma capacidade de reprodução, ele não tem autonomia reprodutiva, ele precisa sequestrar o nosso material biológico para poder se multiplicar. Então, assim, mas como para os vírus respiratórios, exemplo do H1N1, já foram desenvolvidas formulações de vacina, é possível que se desenvolva uma vacina contra o SARS-CoV-2. O esforço, respondendo à pessoa que, desculpe, eu estava sem óculos, não vi, não consegui ler, Maria Nascimento. Então, Maria, é lamentável que o Brasil não tenha entrado no esforço de vacina, porque nós temos pelo menos 2 grandes instituições com capacidade comprovada, tanto na elaboração de vacinas, como na produção, como na elaboração de teste diagnóstico, que é a Fundação Oswaldo Cruz, a qual eu pertenço, o Parque Manguinhos, e o Instituto Butantan, pelo menos, e temos mais outros. Então, você tirar essas instituições do esforço internacional de vacina é mais um crime que esse governo federal comete contra a população brasileira. Agora, a retirada do Brasil, ela é muito danosa, ela vem na esteira desse projeto de sucateamento dos serviços públicos brasileiros, né? Mas isso não implica, Giovana, que a gente não, se houver uma vacina, que a gente não seja beneficiado por essa vacina, porque aí haverá a compra da vacina. A gente só não está no esforço do desenvolvimento dela, que poderia antecipar, e muito, porque cada movimento do vírus, ele vai gerando algumas características que vão se diferenciando ao longo dessa trajetória da primeira onda da Covid-19. Giovana, eu queria pegar esse gancho dizendo o seguinte: o grupo RN Solidariedade, nós fizemos um documento, antes de ontem, faz 3 dias que nós fizemos esse documento, o 17º documento que nós fizemos como contribuição de formulação desse grupo, defendendo que a governadora convoque a sociedade para fazer um gabinete de crise, e esse gabinete de crise seria um gabinete onde, numa sala que pode ser de videoconferência ou pode ser física, se encontrasse no mesmo lugar várias entidades e instituições que interagem de alguma maneira, direta ou indireta, com essa pandemia. E aí nós fizemos uma, uma sugestão de, por exemplo,
22 pessoas representando entidades que interagiam para tomar decisões. E aí eu sei que você é uma defensora de uma articulação política para que as medidas que sejam decretadas, seja lá quais forem, que elas se tornem efetivas por esse envolvimento das autoridades e envolvimento de convencimento da sociedade. Aí eu queria que você me dissesse a importância de um gabinete de crise para enfrentar momentos como esse, Ana. Olha, Hermínio, é até estranho não ter um gabinete de crise. Todos os estados constituíram um gabinete de crise, está entendendo? Eu acho que o caminho que a governadora tomou foi um caminho de se ancorar na ciência, que é corretíssimo, tá? Tem um comitê científico, do qual eu, inclusive, fui convidada a participar, tem uma participação muito modesta, porque há conduções dentro do comitê que às vezes entram em contradição, porque eu acredito que quando a gente está num momento como esse, está preocupado com flexibilização ou com encontrar argumentos que possam atender a questão econômica, embora seja legítimo, eu não estou dizendo que não é legítimo, que é importante que as pessoas estejam vendo isso, mas é que eu acredito, eu defendo que é o seguinte, como uma pessoa da área da saúde pública e preocupada com as questões sanitárias, eu acho que o texto que você leu de Caligares, por acaso, Caligares nasceu em Milão, ele é um brasileiro adotado, um psicanalista de primeira linha, um escritor excelente, tá entendendo? E Caligares trabalha, quer dizer, o texto dele, emblematicamente, ele coloca a palavra bolsa, entre a vida e a bolsa, não é por acaso que ele usa a palavra bolsa, ele poderia ter botado sacola, ele poderia ter colocado livro, ele porque poderia... aqui no Brasil se rouba a bolsa. Se rouba a bolsa, mas também emblematicamente tem a ver com bolsa de valores, tá entendendo? A questão é muito mais, no topo da bolsa, tá entendendo? Então, essa bolsa aí, ela entra com o significado da elite, tá entendendo, Hermínio? Eu imagino, já que ele é um lacaniano e trabalha com a questão do significado e dos significantes. Não é por acaso que surgiu a palavra bolsa, mas podia ser um celular, que também se rouba celular. Enfim, então, eu acho que esse texto é muito importante, porque ele coloca exatamente a dimensão, e porque ele é de Milão, que foi uma das cidades na Itália, que fez, inclusive, campanha para não entrar no isolamento, e que foi responsável pela grande explosão dos casos no resto do país, está entendendo? Fazendo com que o seu prefeito, numa atitude ética e responsável, chegasse a fazer uma declaração e pedir desculpas à população de Milão e da Itália pelas mortes que não foram evitadas, dado que eles fizeram campanha, assim, Milão vive da indústria do turismo, né? Aliás, a Itália, o norte da Itália inteiro, né? Então, assim, essa coincidência, para mim, foi muito reveladora da situação de que, quer dizer, do argumento de que a economia, ela não sobreviverá sem vidas humanas. E todo o esforço que nós temos feito no debate da saúde é para que nós poupemos vida e poupemos o sofrimento das pessoas. Não existe outra forma até o momento da gente poupar vidas. A forma que existe é essa medida não terapêutica. Agora, esta medida, Hermínio, voltando para a questão do gabinete de crise, ela exige uma articulação em rede extremamente bem sincronizada. Tanto, não estou falando do sistema de saúde, que é necessário, desde a atenção primária até a atenção terciária ou quaternária, mas com toda a sociedade, principalmente com o espalhamento da epidemia pelas populações periféricas, mais vulneráveis e mais pobres, porque a epidemia, ela se dissemina de forma desigual.
todos nós somos suscetíveis, mas quem morre mais são os pobres. Quem adoece mais são os pobres. Quem vão ficar em lista de espera de leitos são os pobres, são os mais pobres. Está entendendo? Então, assim, tem essa questão que ela é uma questão perversa da desigualdade, porque ela reflete uma desigualdade histórica do Brasil, que já existe, mas que ela trabalha nessa questão. Então, a gente tem que trabalhar. E eu acho que o nome que nós demos, que eu faço parte do grupo, ao grupo RN Covid Solidariedade, ele é muito oportuno, porque ele vem exatamente, nós temos que construir redes solidárias, redes humanas, redes compreensivas, redes de proteção. Nós temos que ter renda básica para que as pessoas sobrevivam. O benefício, esse benefício emergencial, esse pagamento desse benefício que foi feito aí, ele é um fator impulsionador, inclusive, da interiorização do vírus. A forma como as pessoas têm sido tratadas para receber esse auxílio, tá entendendo, emergencial, para não morrer de fome, tem sido de uma desumanidade. Acho que vocês introduziram isso super bem também no começo do debate, e tem contribuído muito para a disseminação do vírus, inclusive para as cidades do interior. Ana, antes de ontem, o Sindicato dos Profissionais de Saúde aqui do Estado entrou com uma ação na Justiça pedindo para que o governo do Estado decretasse o lockdown no Estado do Rio Grande do Norte. E o juiz que recebeu essa ação, ele deu 48 horas, que se vence amanhã, para que o Estado e o município de Natal se manifestem sobre a questão da decretação desse lockdown. Em seguida a isso, o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, liderado por um médico chamado Geraldo, o sindicato assinou um comunicado hoje, trazendo duas questões chaves que eu gostaria que você opinasse. Primeiro, contra o lockdown, ou seja, contra a posição dos outros profissionais de saúde do Estado, que entraram com ação para que seja decretado o lockdown, e preconizando que utilizasse a hidrocloroquina como medicamento preventivo à ação do vírus. Você teve uma doutora como você que se disse enojada com a posição dos sindicatos dos médicos do Rio Grande do Norte, dizendo ela que esse sindicato é um sindicato irresponsável porque divulga terapêuticas não aprovadas pelas pesquisas. E isso teria que ser, inclusive, ser julgado pelos conselhos regionais e federais de medicina. Eu queria que você me dissesse, você também está enojada com seus colegas médicos que assinaram essa nota? Hermínio, olha, primeiro, a medicina hoje, ela não é mais uma classe, quer dizer, nós não nos consideramos uma classe, nós nos consideramos uma categoria profissional, tá? Eu não abdico do meu exercício da medicina, eu sou uma clínica de formação, desde a minha residência, eu fiz formação em clínica, depois é que eu fui me especializando e trabalho com epidemiologia, com pesquisa, mas continuo trabalhando no meu exercício clínico. E eu acho que, assim, como categoria, nós tivemos um momento muito importante na história do Brasil com a redemocratização. Eu fui, inclusive, vice-presidente do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, no comecinho dos anos 90 a 92. E nós perdemos o protagonismo com os governos democráticos. É interessante. No final da ditadura, nós nos mobilizávamos pela reforma sanitária, nós conseguimos construir um sistema único de saúde, a Constituição de 88
coloca a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Por força desse movimento, né, apoiado, inclusive, em muitas categorias profissionais de outras áreas, da educação, dos ferroviários, e, bom, era um conjunto de pessoas, de militantes que trabalhavam na perspectiva de um Estado social, de um Estado protetor, e não de um Estado mínimo, como a gente vê hoje, o Estado mínimo, o Estado perverso. Um Estado que, inclusive, desmontou esse SUS, né, que tem uma capilaridade, que graças a essa capilaridade hoje, a gente consegue ser menos dramático o enfrentamento dessa epidemia, a despeito de nossa desigualdade, que nunca foi completamente resolvida, porque as medidas para resolver questões crônicas, elas demoram, e aí tem toda a questão do impeachment indevido de Dilma, de um impeachment anterior que foi decretado pelo PSDB, quando perdeu a eleição, o próprio Tasso Gereissati foi quem fez esse meia-culpa numa entrevista histórica que ele deu, então, assim, que disse que não governaria e não governou, porque um desses bebês que Caligari se refere no texto dele pode também ser reportado para aquele momento, que era um bebê chamado Aécio Neves. Então, assim, que se sentiria vulnerável, foi injustiçado, e etc, etc. Então, a questão de se sentir enojado, as entidades médicas, há muito já não me representam. Quer dizer, já não representam o meu pensamento. Eu vou ter que carregar meu computador, vou ter que colocar um cabo de força, tá? Vocês vão me dar aí 2 minutinhos, eu volto para discutir esse tema, mas fique aí, Giovana e Hermínio, enquanto eu coloco isso aqui numa tomada. Eu pensei que eu ia ter bateria suficiente, tá bom? Tá, eu vou lhe retirar um pouquinho, enquanto a gente vai... Então, gente, essa discussão de hoje, ela se propõe a esclarecer algumas coisas. Então, era importante que vocês também, que estão assistindo, se pronunciassem, se tivessem interesse ou alguma dúvida. De antemão, nós estamos já articulando algumas discussões que virão. Por exemplo, no próximo domingo, nós vamos ter aqui o professor João Evangelista de Oliveira, João Emanuel, mais conhecido aqui em Natal como João Emanuel, que tem uma formação em ciência política e vai falar para a gente sobre por que nós chegamos onde chegamos, né? O que é que explica o que a gente está vivendo hoje? Acho que essas discussões, pelo menos para mim, têm sido muito proveitosas, porque elas nos colocam diante de uma nova perspectiva de pensar a vida. E o que a Ana está hoje se dispondo a discutir com a gente é exatamente esse dilema, que é um dilema de tentar resolver ou de tentar entender o que é melhor para nós. É o lockdown ou é a flexibilização? Pronto, Ana? Pronto. Ótimo. Tudo bem. Enrolei aqui. Eu estou enrolando boa, né? Você é ótima. Agora, isso me exigiu retirar uma fonte de luz, então, mas eu estou no isolamento extremamente restrito, então eu tenho que estou meio precarizada aqui na questão do... Então, o que é que eu mesmo estava falando? Na questão da categoria médica. Sobre a questão da categoria médica. Então, essas entidades já não me representam, inclusive nós, a partir do ano passado, estamos construindo a Associação Brasileira de Médicos e Médicas pela Democracia, que é um movimento que está hoje já em alguns estados do Brasil, tá? E para exatamente tentar discutir o papel das entidades e como vai ser nossa participação, porque, assim, tudo bem, vai ser a gente recorre, faz denúncia, mas os conselhos também, os conselhos regionais de medicina e o Conselho Federal e os delegados federais, majoritariamente, são a favor desta posição que está sendo defendida pelo sindicato, acho que não com essa insensatez de prescrever medicamento, tá? Porque isso aí inclusive, primeiro, sindicato não tem a competência de prescrever nenhum medicamento. A competência de prescrição é médica, tá certo? Não é de representação de categoria médica.
E segundo esse medicamento, a hidroxicloroquina, no que parece está sendo usado em algumas situações, em alguns serviços, e está sendo feito ensaios clínicos com relação a ele, ele não é nenhuma pílula salvadora, e até o momento a gente não tem nenhum estudo controlado que diga que realmente ele deve ser utilizado. Mais ainda, como preventivo. Não existe medicamento preventivo para vírus. Até hoje, se o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte colocar isso como referência, eu não sei se essa nota tem alguma referência bibliográfica, se eles estão ancorados em algum conhecimento, em coisas que ainda não foram publicadas, está entendendo? Se existe, realmente eu não conheço. E enojada, bom, eu não posso me sentir enojada porque eu ainda não posso abrir mão dessa condição de médica, tá certo? Mas eu diria assim, que eu me sinto muito mais motivada a trabalhar na perspectiva de que a gente possa reassumir, de fato, numa perspectiva coletiva, humana, como é a profissão médica, as entidades de classe, que a gente possa ter voz ativa nessas entidades. Giovana? Oi, estou aqui. Você pode, de minha parte, pode encaminhar para a gente terminar, faz 1 hora, né, mais ou menos que a gente conversa, e eu só teria uma boa notícia para dar para as pessoas que foi fruto daquela conversa que nós tivemos na última live. Mas notícia boa a gente tem que deixar para o fim. É como o jornal, né? O Jornal Nacional, sempre dá outra notícia. Exato. Bom, eu gostaria de agradecer muito a Ana, essa disponibilidade de sair do seu sossego da pipa para vir para a gente aqui. Melhorou, inclusive, o seu sinal depois que você foi para esse canto, viu? Bastante. Foi. Melhorou, tá Melhorou. ótimo. Aí tá ótimo. Dizer que... Mas só você lhe responder uma coisa, Giovana, que você me perguntou. E quanto tempo? Ah, sim. Olha, para a gente sair dessa situação, se a gente conseguisse um isolamento social e restringisse pelo menos em 70% a circulação das pessoas, daqui a 6 meses a gente pode estar saindo desse quadro. Porque é muito complexa a situação de desigualdade no Brasil. A gente vai ter muito, a não ser que a gente realmente tenha um aporte de teste de milhões de testes, onde a gente possa realmente isolar os sintomáticos, manter os comunicantes em monitoramento, aí a gente poderia ter condições antes, mas a seguir o que o caminho dos outros países é daqui a uns 6 meses. Mas na China, na Europa, demorou em torno de 3 meses, né? 3, 4 meses. Eles tinham teste, eles tinham serviço de saúde, eles tinham Estado solidário, eles protegeram as pessoas desempregadas, eles não têm a desigualdade que o Brasil tem, e eles têm um governo central com voz única para todas as províncias. Nós temos um governo completamente negacionista, tá entendendo? Eugenista, agora eu acho que eu assumo essa denominação, tá certo? Eugenista, com projeto... Inclusive, Humberto Hermenegildo, mais atrás, durante o debate, ele falou assim, incrível como o retrocesso da política se reflete em tudo por mais. Na ciência, essa questão da eugenia é um exemplo. Estamos retrocedendo ao início do século XX, quando a eugenia era uma novidade, lamentável. Concordo, Humberto. Acho que você dá uma contribuição importantíssima, é exatamente isso. A gente está retrocedendo para antes da Segunda Guerra Mundial. E a gente sabe o que foi que deu como resultado. A gente conhece o resultado. Certo, verdade. Mas Platão já dizia que a história é cíclica, ela sempre se repete. A gente está caminhando para um Estado terrorista, um Estado radicalmente repressor, e provavelmente a gente vai viver muitas consequências na economia, enfim. É lamentável, né? Nós que pensávamos há um tempo atrás que estávamos caminhando para o paraíso, agora termos que constatar que a gente vai ter que recomeçar tudo de novo. Determinadas picuinhas da política, determinadas questões que se colocam no cotidiano de muita gente, tem que ser relativizada, porque senão a gente não sai são,
Né? Nós precisamos sair Mas eu acho que a perspectiva de recomeço, ela sempre existe. também. A esperança, ela não desaparece. Isso passa, isso vai passar, a gente vai mudar, não sei se para melhor, porque as pessoas dizem, vai todo mundo mudar para melhor. Não sei, com a história que nós vivemos no Brasil, não sei se a gente mudará para melhor, talvez algumas atitudes nós precisamos mudar para melhor, como país, isso é um fato, mas eu não sei se a gente, como pessoa, vai mudar para melhor, porque a gente assiste um determinado nível de intolerância. Por exemplo, é incompreensível ter 30% das pessoas que defendam intransigentemente o que está acontecendo no Brasil. Para mim, é uma coisa incompreensível. Quando nenhum deles tem a pílula da felicidade, nem tem a pílula da invencibilidade. Todos nós somos igualmente vulneráveis. Okay. Mas eu tenho esperança. Eu também. Graça Leal disse aqui antes de ontem que ela nunca amanheceu um dia sem estar esperançada. Eu acho que eu também. Eu acredito muito. Eu acho que, de alguma forma, mudando o universo ao nosso redor, a gente vai estar contribuindo para que outros universos mudem. Hermínio, para você concluir, né? Eu também me somo aos esperançosos. Eu me somo aos esperançosos porque é a única coisa que eu tenho. Se eu não tivesse esperança, a fome já tinha me matado desde menino. Oh, verdade. Agora, o que eu queria dizer, a notícia boa é o seguinte, antes de ontem, quando nós fechamos aqui a live, com Graça, onde tratamos de humanismo, eu fiz uma solicitação ao governo do Estado para que fosse feita a distribuição das máscaras de proteção individual, a máscara de pano, com a máxima urgência possível. E eu fui aprofundar essa discussão, Giovana, hoje, e obtive informações muito concretas e esperançosas com relação a isso. Entre as medidas, inclusive, que Ana colocou hoje como importantes, o governo do Estado, quem me passou essas informações foi uma pessoa do comitê que está distribuindo as máscaras, e essa pessoa se chama Jaime Calado, que é o secretário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ele faz parte da comissão que faz a distribuição dessas máscaras. Com a articulação do governo estadual com o setor produtivo, especialmente o Grupo Guararapes, vai ser produzido no Estado, em máscaras de pano, 7 milhões de máscaras. Eu até tinha divulgado 3 milhões, mas já me falou que são 7 milhões, e para uma população de 3 milhões e 506 mil. Ou seja, se de fato essa política se concretizar, nós vamos ter 2 máscaras por habitante no Rio Grande do Norte. E assim, são 3 vertentes, só para as pessoas saberem, são 3 vertentes de distribuição dessas máscaras. Uma é horizontal. O que é que significa isso? Todos os municípios vão receber, na proporção dos seus habitantes, doações de máscara do governo, e lá essas máscaras serão distribuídas pelos agentes comunitários de saúde na casa das pessoas. Essa é uma vertente da distribuição. A outra vertente da distribuição será através das instituições que prestam serviço social no dia a dia. Os lares de idosos, as associações comunitárias de bairros, e sindicatos e tantas outras. Para os municípios, Jaime me disse que serão distribuídas 2 milhões de máscaras. Para essas entidades, serão também distribuídas em torno de 1,5 milhão de máscaras, onde eles vão fazer um trabalho mais setorial, ou seja, do seu bairro, ou seja, da sua indústria, ou seja, do seu local de trabalho, etc. Para as pessoas para os membros dessas entidades que queiram fazer parte dessa instituição, ou dessa distribuição, é necessário que mande um e-mail para o seguinte endereço. Eu vou repetir devagar. O e-mail será distribuído para as entidades que têm CNPJ e que fazem um trabalho social, seja sindicato,
associações, etc. O endereço é RN mais protegido. Está digitando, Giovana? Estou. RN mais protegido, arroba gmail.com. As pessoas. O mais é por extenso. O mais não é o sinal de mais, não. É por extenso. Não, é por extenso. RN mais protegido, arroba gmail.com. Então, as pessoas mandam um ofício por esse endereço que está aí na tela, e essas pessoas têm acesso às máscaras mediante um plano de ação que eles propõem e a quantidades que eles se dispõem a distribuir. Essa é outra vertente. A outra vertente são das entidades empresariais que vão distribuir para a indústria e para o comércio e para o serviço, CDLs, indústrias, tipo Fierne, Sistema S, etc. Eles vão receber também máscaras, e essas vão ser distribuídas dentro do sistema de organização dos empresários. Então, vou voltar a repetir. Vai ter uma distribuição pelas prefeituras, através dos agentes comunitários de saúde, na casa das pessoas. A outra será através das instituições que fazem assistência social, de alguma maneira, e a outra será pelas entidades empresariais que fazem parte dessa campanha. Eu acho que... Para o nosso povo, eles têm que estar atentos a esse e-mail aqui, rnmaisprotegido@gmail.com. Que tem um trabalho como nós. Que tem que ter CNPJ. Tem que ter CNPJ. Formalizada. Okay. Por exemplo, o RN Solidariedade não vai ser possível solicitar, porque nós não temos CNPJ, somos uma entidade, somos um grupo informal. Então, nós não teremos direito a requisitar essas máscaras. Okay. Mas a gente tem contado com almas boas que têm nos doado um bocado de máscara, e a gente tem feito um trabalho, embora pequeno, mas pelo menos setorialmente a gente tem feito. Tem uma pergunta que tem a ver, Jean Manuel está perguntando quando é que começa essa distribuição. As distribuições, eu fiz essa pergunta a Jaime, ele disse que já foi distribuída 450 mil máscaras para os municípios, e do total de 2 milhões que serão distribuídas. O governo do Estado, os empresários bancaram o tecido, e das 3 milhões de máscaras primeiras que foram feitas, ou que estão sendo feitas, e o governo do Estado pagou a mão de obra, inclusive num trabalho muito inteligente de reativar as oficinas, ou as facções, como as pessoas no interior chamam, de costura, e o governo do Estado, através do RN Cidadão, um programa liderado pelo secretário Mineiro, tem feito pagamento dessas pessoas que estão fazendo as máscaras, os 3 primeiros milhões. E os empresários e as entidades empresariais têm bancado uma parte dessas, alguns estão fazendo a própria máscara, por exemplo, o Grupo Guararapes está tanto doando como fazendo as próprias máscaras, tecido, mão de obra e tudo, e assim essa equação está se homogeneizando de maneira que o Rio Grande do Norte terá 2 máscaras por habitante para ser distribuído gratuitamente para a população. Isso eu acho que é uma ideia muito, Ana, própria daquele comitê do gabinete de crise que nós propomos. Articular todo mundo, conversar todo mundo, para que a gente, somando forças, sem partidarizar essa discussão, sem nenhum tipo de protagonismo ou de vaidade, a gente pode fazer um trabalho importante, como foi feito da questão das máscaras do RN mais protegido. Até porque, para um problema complexo, a articulação tem que ser em rede para todo mundo. Agora, lembrar na questão da máscara, que o Rio Grande do Norte vai ter 2 máscaras por habitante, é importantíssimo. Mas eu acho que uma rede como a nossa, ela pode trabalhar na perspectiva do uso da máscara, porque não adianta usar a máscara no pescoço, nem o capacete no cotovelo. O capacete tem que estar no rosto e a máscara tem que estar cobrindo o nariz e a boca. Porque, assim, a gente já viu o ministro usando máscara no queixo, né? E aí eu não quero nem fazer analogia com a camisinha. Ana, o importante também é na manutenção dessa máscara, né? Porque senão ela se torna... A higienização, olha que as nossas colegas... A higienização. A higienização.
Nós já temos, inclusive, um panfleto feito pela professora Magnólia e pela filha dela, que é uma design excepcional, que nós temos um panfleto virtual que já divulgamos amplamente, dos cuidados que devem ter na manutenção dessa máscara. Então, quem quiser dicas sobre isso, tanto de confecção da máscara, como também da manutenção da máscara de maneira correta, busque as nossas redes sociais, que Giovana vai divulgar agora, para que as pessoas tenham acesso a essas informações de ordem operacional. Mas foi legal essa notícia, né, não? Foi ótima. Acho que é uma iniciativa exemplar de como você pode trabalhar articulando o setor produtivo com o setor político, com o setor de prestação de serviço, está entendendo? E com as pessoas, com os trabalhadores, né? Os autônomos, os clubes de mães que têm costureiras, está entendendo? Que estão distribuídos no estado também. Ok. Ana, agradecer. Hermínio, também agradecer a vocês, todos. Dizer que foi muito bom. A gente está com a terceira transmissão ao vivo. E o tema de hoje foi muito instigante, esclarecedor, né? Vamos ver para onde nós caminhamos. Eu estou esperançada de que a gente vai passar por isso. A sensação que a gente tem é que esse inimigo invisível nunca vai chegar, e ele está chegando. E tem algumas pessoas assim, mas todo mês está chegando. Desde março que a gente espera e não chega, né? Exatamente, porque teve isolamento. Mesmo sendo um isolamento meia-boca, é uma forma de reduzir a transmissão. E essa contradição, ela sempre é uma contradição da população, que a população diz, mas eu não vi nada. Não viu exatamente por isso, porque se conseguiu reduzir a essa explosão. A gente está tendo picos pequenos, está entendendo? E a gente precisa achatar o pico. Hermínio, deu uma pergunta aqui de Fernando. O Fernando fez duas perguntas. Primeiro, eu disse a ele que ele fosse compreensivo, porque a pergunta dele era muito longa. A primeira é que ele perguntou a respeito da questão da educação à ação sanitária da população. Mas eu disse a ele que depois eu encaminho para ele uma resposta bacana. Mas a segunda, ele quer participar do grupo RN Solidariedade Covid. É possível participar, Hermínio? É possível, Giovana, é só você deixar. Você que gosta do grupo. Então, Fernando, entre em contato comigo, a gente se fala. Eu já sou permissiva, ele que me bota nos limites. Aí depois, se Fernando fizer confusão, eu boto culpa em você. Tá certo. Tá, então, um grande abraço a todos. Um abração para todos. Foi muito bom. Um abraço. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bom final de semana aí. Bom isolamento. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Até mais.